Olá, meus queridos. Esse breve vídeo somente para pontuar algumas coisas importantes aí nesse momento que nós estamos enfrentando. Todos nós estamos passando pelo mesmo vale. Eu não escolhi, você não escolheu. Mas nós estamos juntos, passando pela mesma prova. Um amigo meu, ele me enviou um vídeo outro dia. Ele pegou um cordão de algodão e o cordão estava meio desfiado. E ele falou o seguinte: olha, o vírus passou por aqui, porque ele desfiou o cordão todo, o algodão todo e nivelou tudo. Esse tempo de crise que nós estamos passando, com a situação no físico da maioria das pessoas que estão, claro, estão infectadas com o coronavírus, né, o Covid-19, nivela tudo, mostra exatamente do que nós somos feitos. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós somos relembrados que sem Ele nada nós podemos fazer. Uma das coisas que tem embalado o meu coração nesses dias é perceber que todos os meus amigos, colegas de ministério, gente que tenho visto pagar um preço mesmo pela vocação, pelo chamamento pelo qual o Senhor os chamou, gente que tem chorado, tem clamado a Deus, gente que tem se preocupado com os seus. Isso alegra o coração e traz um fôlego novo de esperança. Nós percebemos que nós precisamos uns dos outros, nós percebemos que ninguém é melhor do que ninguém, nós percebemos que nós servimos o mesmo Deus e nós estamos todos correndo na direção dele. A palavra do Senhor lá em Naum, capítulo 1, versículo de número 7, diz o seguinte, você conhece, você já tem pregado sobre esse texto muitas vezes, diz assim: o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Eu e você temos confiado ao longo da nossa jornada no Senhor e temos descansado nele. Mas em tempos de desafios como esse que eu e você estamos vivenciando, que você não controla, eu não controlo, somente o Senhor tem o controle de todas as coisas. Em momentos como esse, nós verdadeiramente precisamos correr para o forte. Precisamos estar guardados e resguardados no forte e nós precisamos verdadeiramente agir a partir do forte. Ora, o Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor torna a nossa vida não mais fácil, mas a nossa vida cheia de significado e valor em tempos de crise. Nesse tempo nós estamos vendo manifestar-se exatamente o que a igreja precisa ser. A igreja, ela não fechou as portas, a igreja continua sendo igreja. Os prédios, sim, fecharam as portas, nós fechamos as portas dos prédios, mas a igreja continua viva, intacta, operante, manifestando mais do que nunca ela está manifestando para o qual ela veio, aquilo para o qual ela veio. E nós temos percebido como que a crise aproxima as maiores distâncias. Quando não, nós percebemos, pastores da associação se juntando para realizar projetos juntos, o Food Bank. Esse é um tempo de ações comunitárias, esse é um tempo de pensar na família da fé, de pensar na comunidade, de ajudar a comunidade, e é excepcional, sem precedentes mesmo, o que está acontecendo, várias igrejas se mobilizando para ajudar a comunidade. Queridos, eu quero encorajá-los constantemente a estarem fazendo isso, porque esse pode ser um dos melhores momentos para manifestarmos o reino do Rei aqui nesse nível. Eu quero pontuar com vocês algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, esse trabalho de assistência é fantástico, fenomenal. Nós temos informações aí para compartilhar com cada pastor que se interessar em participar de projetos sociais, conexões com o governo, com instituições que poderão, sem a menor dúvida, ajudá-los a servir a sua comunidade e a família da fé. Se você não tem uma estrutura adequada,
Faça como alguns, por exemplo, o pastor Moisés, Patente, Genivaldo, Ilmar, o Félix, Márcio, eles se juntaram juntamente com outros também que certamente se beneficiaram desse programa, se juntaram e estão distribuindo alimentos. O pastor Paulo Lucas Sacramento Júnior está também distribuindo alimentos há muito tempo, há muito tempo. Nós temos também distribuição, outros têm distribuição de alimentos, não só esses nomes, mas todas as igrejas estão implementando o serviço social para a comunidade. Isso é importante, nós manifestamos verdadeiramente aquilo que a igreja deve manifestar. Uma segunda coisa que eu quero pontuar aqui com os queridos é o seguinte: esse é o momento de nós vermos as oportunidades que estão aí, onde alcançar a comunidade. Em segundo lugar, vocês sabem que o governo ele liberou uma provisão, né, aprovado tanto pelo Congresso como pelo Senado, algo da ordem de 2 trilhões de dólares para ajudar a sociedade nesse tempo de crise, e dos quais 349 bilhões são destinados a pequenos negócios. Dentro desses pequenos negócios estão as non-profits, ou as organizações sem fins lucrativos, as quais as igrejas fazem parte desse grupo. Então, está disponibilizado para as igrejas poderem fazer uma aplicação e poderem receber uma ajuda do governo. Alguém me perguntou qual que é o aspecto ético da igreja de usar dinheiro do governo. Em primeiro lugar, o governo não tem dinheiro, o dinheiro é do povo, são os impostos que são pagos, ele é do povo e para ajudar a comunidade, ajudar a sociedade e principalmente em tempos de crise como esse, o governo disponibiliza. Portanto, a Bíblia não fala nada contra isto, não fala nada sobre isso, e nós não devemos ter nenhum pesar de, nesse momento, aproveitar a oportunidade que o governo está nos dando de ajudar a questões de mortgage, questões de aluguel, questões de folha de pagamento e outros pontos mais que fazem parte da realidade da sua igreja, você pode ser ajudado e ser beneficiado também. No entanto, eu digo que você deva procurar, depois que você leu aquelas informações que nós postamos nos grupos da associação, postamos vasto material ali, inclusive com links diretamente para o governo, a fim de você poder fazer sua aplicação. Pastores, não deixem passar esta oportunidade, porque se surgir um momento de dificuldade maior na economia, você vai poder, então, estar respaldado. A nossa esperança está em Deus, o Senhor é quem cuida de nós, o dinheiro, né, os recursos estão na boca do peixe, nós entendemos tudo isso. Mas esse é o momento que Deus levanta um homem como esse para também beneficiar a comunidade da fé. Quem fez parte, é digno de nota também, quem fez parte do grupo que preparou toda a legislação para isso, foram irmãos da fé, irmãos que servem o Senhor, conhecem a igreja, gente envolvida em igreja, e nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Se você quiser mais informações, você pode me ligar, pode ficar à vontade de me ligar, mas nas redes sociais da associação, principalmente no grupo do Facebook, do WhatsApp, repetindo, no grupo do WhatsApp, lá tem informações precisas, ok? Você lança em mão daquilo, leia, e depois eu sugiro que você procure um profissional da área de contabilidade, você procure alguém que possa ajudá-lo, tá? Esse é um empréstimo que pode ser totalmente perdoado, possivelmente, se você mantiver, se você fizer aquilo que o governo espera, no sentido de usar adequadamente, você pode ter esse empréstimo perdoado, ok? Então, lá estão todos os guidelines de como, quando e com quem você aplicar. Eu quero chamar a atenção simplesmente porque o próprio governo, o IRS já liberou uma nota para tomarmos cuidado com o COVID-19 scams.
né, os esquemas de empréstimo. Se você receber ligação de qualquer pessoa, se você receber visita de qualquer pessoa, solicitação, e-mail de qualquer pessoa, falando que está representando o governo, não vai por aí não. Suspeite, ok? Procure o seu profissional que ele vai encaminhar você, porque no material que está disponibilizado, lá tem o link direto para onde se deve fazer a aplicação. Não perca essa oportunidade, pastor. Uma última coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é quanto aos censos 2020. Meus irmãos, pastores, vamos encorajar o nosso povo a participar dos censos 2020. É muito importante nós participarmos do censo 2020. A cada 10 anos, o país promove uma pesquisa para saber quantos nós somos. E veja bem, o povo da igreja pode e deve entender que isso não tem nada a ver com imigração. Não é uma pesquisa para saber quem é legal, quem é ilegal. Não tem nada a ver. Tem nenhuma conexão aí. O governo precisa saber quantas pessoas existem no país. Isso vai determinar como é que eles vão administrar recursos, administrar iniciativas para ajudar a sociedade. E nós brasileiros, nós somos muitos no país, e na Flórida nós somos um número enorme, nós somos a maior comunidade brasileira fora do Brasil. Ok? Então, a Flórida, nós precisamos nos manifestar, no país nós precisamos nos manifestar, preencher os censos. Na sequência, nós vamos postar aqui os links aonde você pode encorajar a sua família, da fé, a preencher o questionário. Tem algumas informações preciosas lá que você pode ouvir, e na hora de colocar a etnicidade lá, nós devemos colocar brasileiros, tá? Brasileiros, porque eles querem determinar os grupos étnicos. É o momento, é o nosso momento, é a nossa hora. Não deixe de fazer isso, tá bom? Então, nós precisamos entender que estamos no meio de uma crise, nós precisamos entender que existe uma oportunidade, nós precisamos entender que o censo é importante de nós participarmos e incentivarmos o nosso povo de participar também. Queridos, a crise está aí, os números estão crescendo rapidamente, nós precisamos nos resguardar. Cuide da sua família, cuide dos domésticos da fé, o qual o Senhor tem colocado você responsável por eles. Ajude a cuidar da comunidade, sirva a comunidade, vamos servir a comunidade, vamos anunciar como melhor servir a comunidade, vamos fugir dos riscos que muitos estão, às vezes, correndo. Tá? Quando você ouve falar que um pastor em Tampa foi preso, por favor, a mídia ela não conta a história toda. Ele foi preso porque não foi porque ele estava na igreja com uma multidão de pessoas. Sim, ele estava lá, mas ele afrontou as autoridades, ele quis afrontar a autoridade. Nós não precisamos fazer isso. Okay? Existe lei que nos resguarda para ir ao prédio, preparar um culto, gravar os cultos. Na sequência também, a pastora Verbênia, lá de Orlando, com grande carinho, ela postou uma carta que nós devemos fazer, e cada um daqueles que forem participar conosco na gravação de um culto, preencher aquilo para as autoridades entenderem, né, e nós assinarmos, para as autoridades entenderem que essas pessoas fazem parte de uma organização extremamente necessária e estão se deslocando simplesmente para poder fazer, gerar conteúdo para abençoar a sociedade. Meus queridos, um forte abraço a todos vocês, que o Senhor os abençoe ricamente, que o Senhor proteja todos nós, o sangue do Cordeiro de Deus nos cubra nesse tempo difícil. Quero chamar por último a atenção de vocês. Tenho convocado algumas reuniões no Zoom para pastores. Não perca a oportunidade de participar dessas reuniões, tá bom? Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estamos na área, é só ligar. Um abraço.